1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Vamos falar todos juntos? Orai sem cessar. Mais uma vez. Orai sem cessar. Então, talvez você possa perguntar assim: o que vem a ser orai sem cessar? Será que eu tenho que ficar desde o momento que eu acordo até o horário de dormir, orando? Será que dá para fazer isso? Nós sabemos que não. Não é verdade? Nós trabalhamos, estudamos, interagimos nesse mundo secular e é impossível, nós não temos condições de ficar a todo momento orando. Então, nós temos que entender que o versículo está dentro de uma porção maior, de um contexto que fala sobre preceitos aos cristãos, por exemplo, regozijai-vos sempre, ok? Então, são preceitos dados para nós e um deles é orai sem cessar. Então, nós temos pelo menos dois entendimentos no que diz respeito a esse versículo. Primeiro, não em ordem de importância, nós devemos orar enquanto ou até quando Deus nos conceder a bênção. Ou seja, enquanto Deus ainda não respondeu, enquanto Deus não trabalhou, concedendo a nós aquilo que estamos orando, nós devemos continuar em oração. Você tem orado por algo em sua vida? Eu tenho. Eu tenho. Em especial, que eu tenho todos os dias orado com a minha esposa. E até quando orar por isso? Até quando? Enquanto Deus não me conceder. Então eu oro, eu busco o Senhor, imploro, me derramo, ajoelho diante dEle. Então eu compareço diante do Senhor e digo: ó Deus, tenho orado por isso, mais uma vez seu servo está aqui, orando, implorando o seu favor, aguardando essa bênção. E depois, Senhor, quero agradecer. Esse é o primeiro entendimento. O segundo entendimento de orar sem cessar é que nós temos que orar sempre. E em que sentido? Você está trabalhando, você está lembrando dos assuntos espirituais. Então não é que você vai parar ali e começar a orar, porque possivelmente você será chamado a atenção. Mas você tem os seus pensamentos levados a Deus em oração. Vamos lá, vamos tornar isso um pouquinho mais próximo de nós. Em outras palavras, você vai no mercado, ore para Deus te levar a comprar aquilo que é necessário. Um mercado que será um mercado com preço justo. Você vai trocar de carro, eu, por exemplo, vou precisar trocar de carro. Precisarei, já estamos orando por isso. Né? Quem deseja namorar, né? Namore, mas antes, ore a Deus e peça a alguém que você vai casar, que não seja apenas um relacionamento. Não é verdade? Você deseja fazer uma faculdade, você deve orar ao Senhor, pedindo que Ele dê a direção necessária para você tomar as suas decisões. Então, quando o pastor Alex, conversando comigo, disse que vocês estão estudando sobre oração, gente, é um tema maravilhoso. É uma temática que deve estar presente em nossa vida. E, olha, eu não quero desanimar, mas a maioria dos cristãos não oram mais. Não oram. Quem sabe oram quando vão se alimentar. E aquela oração rápida, sabe? Estou aqui agradecendo pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Faça as contas comigo. Nós temos 24 horas no dia. Dormimos 8, aqueles que dormem, eu durmo bem menos que isso, mas vamos dizer 8. Você fica 16 horas acordado. Quanto tempo dessas 16 horas que você tem orado? Existem pessoas, isso que eu estou dizendo é estatística, tá? Levantamentos.
que por dia não chegam a orar 5 minutos. E aí, nós queremos ser vencedores. Queremos ser vencedores sem falarmos com o Pai. Então, quando nós pensamos assim, bom, o que é orar? O que é oração? Como que nós podemos definir essa terminologia? E a gente costuma dizer assim, orar é falar com Deus. É verdade? É verdade. Mas orar é também você se apequenar diante de Deus. Orar é você se sentir ínfimo, ou seja, pequeno demais diante do Senhor. Orar é você mostrar dependência de Deus. Orar é o falível buscando o infalível. É o temporal buscando aquele que é eterno. É você declarar a sua dependência exclusiva de Deus. Isso é orar. Então eu quero pensar com vocês, de início, algumas considerações que se fazem necessárias para nós aprendermos a orar, que é um aprendizado. Primeira consideração que eu quero fazer contigo é que orar é um diálogo íntimo com Deus. Eu grifo e quero fazer alusão a essa palavra íntimo. Orar não é só um diálogo com Deus, mas é um diálogo íntimo com Deus. Sabe por que íntimo? Porque você tem um pai. Você é filho, se você já fez uma decisão com Jesus Cristo. Gente, quando um filho nos procura e diz assim, papai, mamãe, quero falar sobre algo, a gente faz o quê? A gente até abaixa, né? Dependendo do tamanho, para que você olhe nos olhos do filho. Nós queremos mostrar que aquilo que ele tem a falar é muito importante. Então, oração é um diálogo íntimo com Deus. Veja, por exemplo, o que Deus, o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 6. Eu já tenho aqui transcrito, tá? Então, se você quiser abrir sua Bíblia ou seu smartphone, mas eu lerei, tá? Diz assim, ó. Mas tu, quando orares, entre no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê em secreto. Pense assim, ó. Ao orar, o texto está nos dizendo que o Criador dos céus e da terra está olhando para você. Você já pensou nisso? O Deus que um dia disse, haja luz. Quando você ora, ele promete, porque ele diz, eu estou vendo. Está vendo quem? Você. Lógico. Então, quando você ora, Deus, ele não está distante. Ele está olhando para você. O Deus que um dia fechou a boca dos leões para não devorarem Daniel, é o seu Pai, é o Senhor, é o Criador dos céus e da terra, é aquele que te ama, é aquele que te guarda, é aquele que está atento com os ouvidos, ouvindo o que você tem a dizer. Além disso, nós devemos entender que oração não é uma reza. Reza é diferente de oração. Oração é um diálogo. Você fala aquilo que está no seu coração. Você abre a sua mente. Você participa com Deus daquilo que você precisa falar. Como um amigo. Como alguém que conhece o Senhor. Então você diz, Senhor, e é como se o Pai falasse, eis-me aqui. Então não é uma reza, não é algo decorado, não é algo que não saia do coração. Porque tem que sair do coração, a reza não. A reza verbaliza algo que já foi memorizado. Então quando nós orarmos, nós temos que abrir a nossa alma diante do Senhor. Ele sabe já, Ele nos conhece.
Antes de nós falarmos, Ele já sabe o que nós falaremos. Mas Ele deseja nos ouvir. Porque isso mostra o quê? Entre tantas verdades, confiança. Que somos limitados, que somos pequenos, que somos dependentes do nosso Deus. Além dessa consideração, eu quero dizer algo para você. Quando você necessitar de oração, porque eu necessito. Quem mais necessita aqui? Todos nós necessitamos de oração, não é verdade? Então, quando necessitarmos, compartilhe com os seus irmãos. Diga, ore por mim, meu querido, ore por mim, minha irmã, estou passando por uma dificuldade, ore por mim. Mas detalhe, nunca substitua o privilégio de orar por suas necessidades. Ou seja, você pede para as pessoas orarem, isso é benéfico. Mas você não deve deixar somente para os seus irmãos orarem por você. Você tem o privilégio de comparecer diante do Senhor. Outra consideração que eu quero fazer. Cuidado com a ideia de que se você orar no templo, a oração será mais poderosa. Cuidado com isso. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ele está em todo lugar. Quando você sair daqui e chegar em sua casa, Deus estará lá. Por quê? Porque você é de Deus. No percurso daqui até a sua casa, Deus estará com você. No seu trabalho, Deus estará com você. Na faculdade, Deus estará com você. Lavando louça, Deus estará com você. Por que é importante nós entendermos isso? É que pela falta de compreensão dessa verdade, nós podemos erroneamente imaginar, e é um pensamento religioso, né, de uma certa seita, ou algumas seitas, que Deus mora aqui. Ou seja, se nós considerarmos que Deus mora nesse lugar, quando a gente vai embora, então Deus fica aqui. E Ele fica aguardando a gente voltar. E quando a gente volta, Ele, até que enfim vocês chegaram. E aí a gente fala assim, agora sim, estou perto de Deus, estou próximo de Deus, eu vou orar com todo o poder nesse lugar, porque Deus verdadeiramente está aqui. Logicamente, Deus está aqui. Mas não é por causa do lugar, é por causa das pessoas. Porque se vocês alugarem um lugar, se vocês comprarem um lugar, Deus estará ali. Então isso ainda eu quero enfatizar. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas podem pensar, e talvez não verbalizem isso, mas no coração pensam assim, eu já sei, eu vou orar nos dias de cultos. Então a pessoa não ora na segunda, aqui o culto é terça, né? Então ela não ora na segunda, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Aí deixa para orar na terça-feira, ou seja, ela passa a semana inteira dependendo de um lugar, dependendo de um pastor, dependendo de uma liderança, e ela não tem atividade pessoal com Deus. Por quê? Porque o pensamento dela é o pensamento templismo, ou seja, Deus reside no templo. Então veja, a oração feita nesse lugar, ela não é mais poderosa. Deus está aqui para te ouvir, mas Ele está no seu lar também para te ouvir. Ele está entre a sua família, quando vocês estão ali ajoelhados orando a Ele. Não fiquem na dependência do lugar, porque Deus não unge cadeiras, Deus não unge móveis, Deus unge pessoas. Amém? E eu quero pensar com vocês, isso é mais uma introdução, sobre algumas verdades para uma oração de qualidade. Nós queremos orar com qualidade. Eu quero orar com qualidade. Sei que você também deseja. Então, a primeira verdade que eu quero compartilhar é que as nossas orações, elas devem ser dirigidas a Deus Pai, mas sempre em nome de Jesus Cristo. Abra comigo, por favor, se você tiver facilidade, lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo é o versículo de número 5. 1 Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo é o número 5. Nos diz assim, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, homem. Então perceba o seguinte: mediador é aquele que representa. Quem nos representa diante do Pai é Jesus Cristo. Então, quando nós oramos, nós sempre oramos em nome de Jesus Cristo. A segunda verdade: as nossas orações devem exaltar o nosso Deus. Vamos pensar assim, ó. Quando nós estamos orando, deixe um espaço para você exaltar o Senhor. Quem quer me ajudar? Por que Deus merece ser exaltado? Quem quer me ajudar? Me dê um motivo. Pela sua misericórdia, não só. Pela sua misericórdia. Quem mais? Ele é dono de tudo. Perfeito. Quem mais? Por causa da sua graça. Ele nos salva pela graça. Porque Ele é bom. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele está aqui. Porque Ele ouve as nossas orações. Porque Ele me amou quando nada havia para que eu pudesse ser amado. Porque Ele demonstra o seu amor para comigo, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz, quando eu ainda era pecador. Não havia nada que Deus precisasse de mim. Não havia nada que eu pudesse apresentar a Ele para que Ele fosse o melhor Deus. Ele é Deus soberano, perfeito, plenamente Deus, perenamente Deus. Então isso que nós estamos dizendo aqui, é esperado que no momento da nossa oração, a gente exalte o Senhor. Ó Senhor, estamos aqui te louvando, te buscando, Tu és o soberano. Tu és cheio de graça, cheio de misericórdia, mas não é que você está falando isso para cumprir uma regra. Você está falando isso porque a sua alma se aquece. Você está falando isso porque é verdade do seu coração. Você está falando isso porque é a sua experiência com Deus. Então você ora e existem momentos que você exalta o Senhor dentro da oração. Então eu tenho aqui, por exemplo, Atos 4, 23 e 24, que diz assim: e soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Olha só a parte B. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, 2 pontos: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu. Estão exaltando o Senhor. Fizeste a terra, o mar e tudo o que neles há. Então eles estão exaltando, eles estão reconhecendo quem é o Senhor. Então, além da gente orar no nome de Jesus Cristo, nas nossas orações, devemos exaltar o nome do Senhor. Mais uma verdade: as nossas orações devem conter pedido de perdão. Aleluia! Glória a Deus que nós somos perdoados. Glória a Deus que nós podemos chegar diante do Senhor. E 1 João 1,9 nos diz assim: se confessarmos, olha a condicional aí, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, olha só, Ele é fiel, Ele é justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, meus queridos irmãos, que oportunidade nós temos de que quando estamos em oração, a gente chegue diante do Senhor e diga: oh meu Deus, me perdoe. Eu reconheço, levantei-me contra a sua vontade, pensei algo, falei algo, fiz algo, deixei de fazer algo que deveria fazer, mas eu não estou alegre não, e eu estou me apresentando diante do Senhor com meu coração quebrantado, estou aqui confessando o meu pecado diante do Senhor, me dê forças, estou firmando um novo propósito com o Senhor, eu não quero ficar assim não, me levante, eu quero ter autoridade espiritual,
Me perdoe, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E o texto diz o quê? Que Ele purifica-nos de toda a injustiça. Por quê? Porque já temos Jesus. Quando Jesus foi à cruz, pensa assim, ó, Ele estava com os braços abertos, numa linguagem, numa figura de linguagem. É como se todos nós que pertencemos a Deus estivéssemos debaixo das mãos dele, dos braços dele. Ou seja, nenhuma gota da ira de Deus caiu sobre nós, cai sobre Jesus Cristo. Então Ele levou os nossos pecados. Isaías 53 fala sobre isso. E quando nós então pedimos perdão a Deus, nós estamos querendo dizer, Senhor, nós não queremos que o pecado domine a nossa vida. Fiz algo que foi contra a sua vontade, mas estou aqui implorando o seu favor, implorando o seu perdão. Então, confessar pecado é reconhecer a sua falibilidade e saber que Deus perdoa um coração sincero. Louvado seja o Senhor. Ele perdoa um coração sincero. Agora, a Bíblia fala para nós também de alguns motivos que levam Deus a não ouvir as nossas orações. Sabia disso? Existem alguns motivos que nos dito na Bíblia Sagrada que fazem com que Deus não ouça as nossas orações. Por exemplo, se você tem alguma coisa, um litígio, um problema ia ser resolvido com um irmão seu, lá em Mateus 5, 23 e 24, vai dizer assim: se há algo entre você e seu irmão, primeiramente devemos nos reconciliar com o irmão, ou seja, por meio do perdão. Está vendo como o perdão é importante? E depois que nós nos reconciliarmos, aí sim devemos apresentar a nossa vida ao Senhor. Mateus capítulo 5, 23 e 24. Olha o que diz. Provérbio 28, 9. Nos diz assim. Provérbio 28, 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, que lei? A palavra de Deus. Se a pessoa não é sincera, se ela não toma cuidado, se ela menospreza a palavra de Deus, se ela não tem desejo de obedecer, acrescenta assim: até as suas orações serão detestáveis diante de Deus. Isso é sério, não é? Não é o Marcelo que está dizendo isso, é o Deus da glória que diz. Agora, para nós homens, olha o que diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Presta atenção. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, vírgula, conclui, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O marido que não cuida da mulher, não sou eu que estou dizendo isso, por favor, é a Bíblia. O marido que não cuida da mulher, que despreza, que menospreza, que xinga, que não cuida, a palavra de Deus diz que ele pode orar, mas Deus não ouve a oração. O que é que tem que fazer então? Pedir perdão para a mulher, pedir perdão para Deus e mudar a atitude. Amém? Mais uma verdade que nós podemos aprender. Então, a primeira, as nossas orações são dirigidas ao Pai em nome de, porque Ele é o nosso mediador. Em segundo lugar, as nossas orações devem exaltar o nosso Deus. Em terceiro lugar, as nossas orações devem conter pedido de perdão. E agora, em nossas orações, agradecemos a Deus pelas bênçãos. Olha o que diz 1 Crônicas 16, ali 34, 36, nos diz assim: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Ou seja, devemos render graças a Deus. E em quinto lugar, devemos sempre pedir segundo a vontade de Deus.
Eu quero dizer para você, e isso vale para mim em primeiro lugar, porque nós somos tendenciosos a isso. A oração a Deus não é comparecer diante dele com uma lista de necessidades. Tá? Nós podemos pedir coisas a Deus? Sim. Pastor Marcelo pede? Hoje eu já pedi. Tá? Chegando em casa agora, tenho meu tempo ainda de oração, pedirei de novo. Mas oração não é você comparecer com uma lista e pensar assim, deixa eu fazer uma lista aqui, e ler e reler, está faltando tal coisa, deixa eu marcar aqui. Aí você chega e fala, agora é hora de oração, Senhor, estou precisando disso. Isso não é oração. Faz parte da oração você pedir, porque Deus é poderoso. O que você necessita está nas mãos dele. Ele cuida de você, ele cuida da sua família, ele supre suas necessidades. Então a gente pede. Já percebeu que nós cristãos somos assim? A gente chega um problema que a gente faz, a gente ora. Tá certo, tem que orar mesmo. A gente precisa de socorro. Mas e a exaltação? E as ações de graças para que a gente possa agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós, pela salvação, pelo ar que respiramos, pelo sol, pelo trabalho, pelo alimento, pelo cobertor que nós temos naquela noite que está muito frio, pela água, por tudo. Então, muitas vezes nós pedimos, mas somos pessoas então mesquinhas, porque embora a gente peça tantas coisas, mas a gente não agradece a Deus pelo que já tem. E se você perceber, o que você tem é muito superior ao que você precisa. Louve a Deus por isso. Agradeça ao Senhor por isso. Muitas vezes, queridos, quando nós pedimos tantas coisas também, não queremos a vontade de Deus, queremos a nossa. E lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, uma parte do versículo, diz assim, faça-se a tua vontade, não a minha vontade. Você já pensou, se Deus desse tudo o que queremos? Eu confesso para vocês, que eu já pedi pedra pensando que era pão. Verdade. E depois eu percebi. Deus não deu o que eu queria, o que eu pedi. E lá na frente eu percebi. Isso não era bom. Eu já pedi escorpião pensando que era peixe. E lá na frente eu percebi. Isso não era bom. É verdade, irmãos. Eu já pedi coisas para Deus que eu tinha certeza que aquilo seria bom para mim. Passaram-se os tempos, Deus não me deu, e hoje eu olho para trás e eu penso, ainda bem que Deus não ouviu a minha oração. Ele ouviu sim, lógico que ele ouviu a oração, mas ele não respondeu concernente à minha vontade. E quando Deus responde as orações, ele responde de 3 maneiras. Às vezes ele fala, não. Ele não dá. Porque não será bom para você. Não será bom para o reino, não será bom para a sua família, e você não sabe disso. Porque olha só, nós somos temporais, isso quer dizer que nós vivemos dentro do tempo. Agora é uma determinada hora do dia 27 hoje, né? 27 de maio de 2025. E para Deus? Para Deus não é nada disso. Por quê? Porque ele vê o passado, ele vê o presente e ele vê o futuro ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele é atemporal, ele está fora do tempo. Então Deus, às vezes ele fala, olha, eu não dou isso para você. E às vezes ele fala assim, e você ora, aí você compartilha com o pastor, fala, pastor, nós oramos, está aqui a bênção. Que bênção! Vamos agradecer agora? Vamos agradecer. E às vezes demora. Queridos, particularmente, eu já recebi respostas rápidas de oração. E algumas demoradas. Posso dar um exemplo? Eu venho de uma seita chamada Testemunha de Jeová. Fui criado assim. Minha mãe serviu a seita há 30 anos. E depois que eu me converti, eu orei pela minha mãe 16 anos, todos os dias. Sabe o que é todos os dias?
Todos os dias. E 30 dias antes dela falecer, ela fez uma decisão com o Senhor. Partiu e está com Jesus Cristo. Tem uma outra que eu estou orando há 9 anos. O Alex deve saber do que eu estou falando. 9 anos eu estou orando. E creio que o Senhor me dará. Mas existem outras que eu oro e depois eu vejo o Deus movendo, Deus cuidando, Deus interferindo, Ele agindo e Ele resolvendo e dando a bênção para mim. Eu queria que você pensasse assim, ó, que Deus, Ele constrói a sua bênção. E Ele toca em diversas engrenagens. Então, essas diversas engrenagens, pode ser, por exemplo, Deus trabalhar uma circunstância, é uma engrenagem. Você está orando aqui, Deus já está trabalhando aqui, é uma engrenagem, você não vê. Essa engrenagem pode ser uma circunstância, que você não está preparado para receber. Deus toca em pessoas, entendem? Então são engrenagens que Deus toca, e toca, e toca, na construção da sua bênção. Mas eu quero dizer uma coisa para ti, para a gente terminar aqui. Ore. Ore. Continue orando. Não desista da construção da sua bênção. Continue enfatizando diante do Senhor. Não desista da sua família. Não desista. Não abra mão. Consagre a sua família ao Senhor. Consagre a sua igreja ao Senhor. Consagre a família pastoral ao Senhor. Ore. Entregue ao Senhor. Lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, para a gente terminar, diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar é orar com intensidade, é buscar a Deus com a alma, é você rasgar a alma diante do Senhor, é você buscar a Deus. Então eu quero desafiar você. Ore, continue orando, orai sem cessar. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. E não esqueçam de orar por mim, e eu orarei por vocês. Deus abençoe. Amém. Amém.